Graça e paz. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à casa do Pai. Meu amado irmão e minha amada irmã, nós queremos nesse momento dizer: sejam bem-vindos, sejam acolhidos, sabendo que o teu lar hoje é a casa do Pai. Faz parte da casa do Pai. Faz parte da morada ao qual Jesus foi preparar para nós. Então, sintam-se à vontade, meu querido e minha querida, sejam acolhidos nos braços do nosso Pai, do nosso Senhor. E o nosso texto da nossa meditação nesta manhã, meu amado irmão, minha amada irmã, encontra-se no livro de Salmos 93, a compreender do verso 1 ao verso de número 5, porque assim está escrito: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, e de poder se revestiu o Senhor e cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, e tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém. Com esta palavra, meu amado irmão, minha amada irmã, eu vos digo: sejam bem-vindos à casa do Pai. Sejam bem-vindos como você quer ver. Mas lembre-se, ainda há um distanciamento, ainda há uma separação entre nós, mas que essa separação não tem poder do que o poder que vem e flui da mão de Deus. E esse poder está em nosso meio, este poder está ao nosso alcance, este poder está em nossos corações, porque assim Jesus os deu. Meu amado irmão e minha amada irmã, o salmista aqui é claro quando ele coloca Deus acima de tudo e de todos. Ele coloca Deus como o Todo-Poderoso. Ele coloca o seu trono que não sofre nada. Ele coloca o trono de Deus que não sofre com tempestade, com temporais. O trono de Deus não é abalado. E nós estamos nos preparando para estar nesse reino, juntamente com esse Deus que está ali sentado no seu trono. E nós estamos ali também para exaltá-lo e para glorificá-lo e louvá-lo e adorá-lo o seu santo nome. Aqui o salmista diz que as águas bramem, os bramidos das águas se levantam, águas se levantam contra o mundo, mas o poder de Deus é maior. Por isso, meu querido e minha querida, tenha um bom culto, um culto abençoado, e deixe Deus falar contigo. Deixe o Senhor Jesus Cristo entrar no teu coração. Deixe que o Espírito Santo te conduza por onde Ele quer te levar. Não olhe para o bramido das águas. Não escute o alvoroço das águas. Escute sim a voz suave de Jesus, a voz suave do Espírito Santo, falando com você no decorrer desse culto, em nome de Jesus. Amém. Creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Que me guia no escuro
Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo é possível que dela me aparte, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom, Shalom. Louvado seja Deus. Amado irmão e irmã, naquele momento que nós teremos que nos aproximarmos do Senhor, pedindo o seu perdão e a sua misericórdia, porque nós erramos e falhamos. A semana se passou, a semana que nós falhamos, nós buscamos em Deus o seu perdão e a sua misericórdia. E o texto para a nossa confissão, amado irmão, desta manhã, deste dia, encontra-se lá no livro de Romanos, capítulo 10, do verso 9 ao verso 10, que assim está escrito: se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê e para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se nós cremos que Jesus ressuscitou, nós temos que confessar. E muitas vezes nós falhamos em confessar o nome de Jesus, em falar de Jesus. Eu convido a ti, meu querido, minha querida, a juntos estarmos orando também, no intuito de nós confessarmos a Deus as nossas falhas e os nossos pecados. Querido Deus, amado Pai, no nome de Jesus Cristo, nós nos aproximamos dos teus atos, nós nos aproximamos diante da tua divina presença, pedindo o teu perdão e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. A semana se passou, ó Pai, e com ela nós cometemos muitos erros e faltas, por isso nós chegamos nesse momento, ó Pai, junto a ti, diante da tua divina presença, e pedimos, ó Pai, o teu perdão, pedimos a tua misericórdia. Que o Senhor possa estar lavando o nosso coração, lavando a nossa mente com o teu sangue, purificando o nosso coração, colocando no nosso coração a tua justiça e também a tua santificação, para que nós possamos prosseguir a jornada que se inicia nessa semana, que nós possamos sim ser vencedores contra o pecado, contra as tentações, mas que acima de tudo, Pai, o Senhor possa estar nos dando condições de sermos mais do que vencedores sobre todo o pecado e sobre todas as tentações. Em nome de Jesus, perdão, Senhor. Misericórdia te pedimos e fica conosco em nome de Jesus. Amém.
e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. E a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem Eu quero começar esse momento lendo a palavra do Senhor, o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7, onde diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Também, lá em Juízes, capítulo 16, versículo 20, que diz assim: E disse ela:
os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém? Nós temos em nossa igreja institucional um grupo de estudos bíblicos que, nesse período de pandemia, tem se encontrado de forma virtual. Todas as quintas-feiras o grupo está online para desbravar os caminhos misteriosos, intrigantes, que nós encontramos no livro de Apocalipse. Durante esses estudos, enquanto nós estudávamos justamente essa carta à igreja de Éfeso, que uma situação me chamou a atenção, e depois de vários dias refletindo, eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando Jesus olhou para aquela igreja, ele viu muitas coisas positivas. A descrição que é feita nos primeiros versículos deixaria qualquer igreja orgulhosa de si mesma. Quando tudo parecia ir muito bem, Jesus apresenta um porém. Ele diz no verso 4: porém, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. E foi justamente essa afirmação que me acendeu uma luzinha de atenção. Como assim abandonaste o primeiro amor? Quando isso se deu? De que forma isso se deu? Ninguém decide de uma hora para outra deixar de amar a Deus. Ninguém dá um passo desses de uma forma repentina e consciente. Ninguém acorda um dia e do nada diz, resolve, a partir de hoje não amo mais a Deus. Aquela igreja amava o seu Deus e não o abandonaria conscientemente. Tudo aconteceu de forma gradual. Por um tempo, o amor deles por Deus foi tão grande, tão contagiante, que as pessoas foram atraídas para a sua comunhão. Grandes sermões foram pregados, grandes maravilhas estavam acontecendo entre eles, e eram conhecidos em toda parte por sua fidelidade inabalável, mesmo em face à perseguição que eles enfrentavam. Com o tempo, as pessoas que eram acostumadas a orar, envolvidas pelas circunstâncias da vida, foram aos poucos deixando a oração. Irmãos e irmãs que compartilhavam, que ajudavam os mais necessitados, foram diminuindo as suas doações até pararem. Os testemunhos foram diminuindo, escasseando, a comunhão se rompendo, até que finalmente, quando Jesus olha para aquela igreja, ele diz: isso eu tenho contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor. Aos olhos de Deus, o primeiro amor é aquele que te trouxe para os braços de Deus, aquele que te apresentou ao coração amoroso do Pai. É o amor que você experimentou quando viu a cruz como ela realmente é. Foi quando você percebeu que o sangue de Jesus Cristo foi derramado pelo seu pecado e foi dominado pelo amor de Deus. Esse é o amor que aquela igreja havia aos poucos abandonado, que com o passar do tempo foi esquecido até chegar a se apagar. Na Bíblia, nós temos muitos outros exemplos de pessoas que se afastaram de Deus durante as suas vidas. O próprio povo hebreu, muitas vezes se afastou de Deus. Aquele povo que foi escolhido por Deus para apresentá-lo à humanidade, em determinados momentos virou as costas para Deus. Mas talvez um dos exemplos mais marcantes e conhecidos, em função do triste desfecho da sua história, foi Sansão. Sansão era um dos juízes de Israel, teve a sua vida dedicada a Deus desde o seu nascimento até se tornar adulto. Era alguém que começava e terminava o seu dia em companhia de Deus. Até que gradualmente Sansão começa a flertar com o mal.
e o mal foi lentamente se apoderando das suas ações. A consequência disso, nós lemos no livro de Juízes, no capítulo 16, e provavelmente este seja um dos versículos mais intrigantes das nossas Bíblias, pois diz ali que o Senhor partiu de Sansão, e Sansão não se apercebeu disso. Ele ficou tão enredado no pecado que Deus o deixou. Sansão ficou tão insensível à presença de Deus que quando Deus foi embora, ele nem percebeu isso. Foi o ponto que me intrigou na afirmação de Jesus à igreja de Éfeso. Pois essa atitude pode ser tão corriqueira que já não percebemos mais. Deixar o primeiro amor, deixar que o Senhor parta sem que nós notemos, que Ele saia do nosso meio sem que notemos a sua ausência. Esse período, estamos iniciando mais um ano de expectativas, mais um ano de tanta espera, depois de um ano difícil, é um momento de nós refletirmos sobre como anda a nossa caminhada com Deus, em que condições nós estamos como filhos e filhas de Deus. Não deixe que o tempo passe e você não perceba mais a presença do Senhor ao teu lado. Deus quer se fazer presente na tua vida, meu irmão, minha irmã. Por isso eu te convido, nesta hora, a você fechar os seus olhos e orar comigo, agradecendo, porque Deus está aí, Deus está presente, Deus quer esta comunhão contigo. Vamos orar? Pai de amor, Deus eterno, nós colocamos as nossas vidas, ó Pai, nas Tuas mãos, pedindo, Pai, que nós tenhamos sempre a atenção necessária, a sensibilidade necessária, ó Pai, para sentirmos a Tua presença. Que nenhum de nós, ó Pai, vire as costas para a Tua palavra, que nenhum de nós, Senhor, se perca nesta caminhada de fé. Que o mal, Senhor, não nos assombre a ponto, Pai, de nos afastar de Ti. Que possamos ter muito claro em nossa vida que Tu estás presente e que nós estamos, ó Pai, na nossa caminhada diária, segurando firme na Tua mão para podermos conduzir os nossos passos com retidão, com sinceridade, com clareza, Pai, juntos de Ti. Sabemos que Tu estás no controle, Pai, das nossas vidas e por isso, Pai, nós Te pedimos, não Te afasta de nós. Não nos deixes, ó Pai, nesta caminhada. Não abandone nenhum servo, nenhuma serva, mas continua, Senhor, agindo nas nossas vidas. É o que nós Te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. E que a bênção do Deus Pai, a comunhão do Deus Filho e a presença do Espírito Santo permaneçam conosco hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Uma boa semana a todos nós.